Assalamu alaikum! Aqui quem fala é Gabriel Meirelles, missionário no Chad, um país que fica no norte da África. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a minha composteira. Bom, aqui na minha cidade, para quem não sabe, a gente não tem uma coleta de lixo, então as soluções que a gente tem é ou queimar o nosso lixo, ou existem pessoas na rua que coletam o nosso lixo e jogam em algum lugar da cidade. Então essa é uma ideia de uma composteira, que é pegar toda a matéria orgânica da cozinha, resto de casca de fruta, de legumes, outras matérias orgânicas do jardim, de folhas, e colocar aqui dentro para produzir uma matéria orgânica e adubo orgânico. Então se você quiser saber mais sobre esse vídeo, fica comigo aí. Para poder fazer a minha composteira, eu acabei vendo vários vídeos no YouTube para poder entender melhor como funciona o processo e como fazer uma composteira. Então aqui é colocando na prática mesmo as coisas que eu aprendi, e também eu vou compartilhar coisas do que não fazer, que eu experimentei algumas coisas ou eu fiz algumas coisas diferentes das coisas que eu aprendi no vídeo, então eu vou falar algumas coisas do que não fazer também nesse vídeo. Então vou começar aqui. A minha composteira eu resolvi fazer em formato com baldes. Você pode fazer com caixas menores, você pode fazer com barris enormes, depende. Mas é só entender o processo da composteira e você vai decidir o que é melhor para sua casa ou para sua chácara, sua fazenda, sei lá. Mas para mim eu decidi fazer nesse formato de balde. É balde que eu encontrei aqui no mercado mesmo, é um balde que eles armazenam água ou servem de lixeira mesmo. Então no balde de baixo eu coloquei transparente e foi até bom, eu comprei sem saber, mas era o que tinha no mercado. E foi bom, porque eu consigo ver quanto que tem de chorume aqui. Por quê? O chorume, ele é produzido a partir da matéria orgânica que a gente coloca, dos restos de comida aqui, de plantas. Ele produz um líquido. Não sei se você já deixou um lixo na cozinha por alguns dias e começa a produzir um líquido preto. Esse é o chorume. E ele faz muito bem para as plantas. É como se fosse um whey protein de academia e deixa as plantas bombadonas, mas ele é muito forte. Então, esse líquido de chorume que tem aqui, para colocar nas plantas, ele tem que ser diluído. Então, geralmente, sei lá, uns 10% de chorume e 90% de água dilui e joga nas plantas. Então, esse primeiro balde é para armazenar o chorume. E esses dois baldes é onde eu encho realmente de matéria orgânica da cozinha ou do jardim. Então, eu vou fazer um truque de efeitos especiais aqui para poder abrir esses baldes e poder mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz nesses baldes. Pronto! Aqui então eu abri os baldes, eu coloquei eles um de cada lado. Então esse balde do chorume, a tampa que vinha aqui por cima, eu fiz um buraco para poder cair o chorume mesmo, que é produzido do balde de cima, para poder cair nesse balde. E nesse balde aqui, esse do meio, eu fiz alguns furos embaixo para também drenar o chorume e cair no balde de baixo. E essa tampa é como se fosse essa também. Eu abri o buraco aqui em cima e fiz alguns furos também, porque o balde de cima também vai produzir um líquido, o chorume, e vai passar para o balde de baixo e depois vai passar para o último balde. Então eles têm que ter todos os furinhos para poder passar esse líquido. E também é interessante que a gente tem que colocar, eu fiz alguns furos aqui, que é para poder respirar, para poder entrar ar dentro do sistema. Porque é um sistema que que usa as bactérias para poder trabalhar para a gente, então elas precisam de ar para poder respirar. Então por isso que eu fiz esses respiros, esses buraquinhos, para as bactérias poderem respirar. Tem a opção, se vocês verem no YouTube, tem várias opções que as pessoas colocam minhoca também. Mas é até um caso engraçado, porque eu tentei procurar minhoca aqui no Chad, eu fui no mercado, e aqui é um país que fala árabe e francês,
eu fui conversar com uma pessoa, ele não falava francês, eu não sabia como falava minhoca em árabe, eu mostrei a foto da minhoca e eu falei que ia voltar no dia seguinte, porque ele falou que tinha minhoca onde ele morava e ele ia trazer para mim essa minhoca para eu poder pegar e colocar na composteira. E ele é um cara que trabalha com agricultura, ele vende sementes e tudo mais, então eu pensei que ele ia me trazer uma minhoca. Só sei que na semana seguinte eu voltei e ele falou que a minhoca era muito perigosa e se ele pegasse com a mão, a minhoca ia pegar a mão dele. Run. Ou seja, eu acho que era uma cobra que ele ia pegar e eu decidi deixar quieto, deixa a cobra lá e vou fazer o sistema sem minhoca mesmo, que dá certo, só que demora um pouco mais de tempo. Só que como aqui no Chad é muito quente, então acho que ajuda a acelerar o processo da composteira. Então essa composteira aqui, que já está pronta, ela já fez o processo de compostagem, já coloquei as frutas, os legumes, as folhas, ela ficou um bom tempo aqui. Ela fica em torno de 2, 3 meses, como não tem minhoca, se tivesse minhoca seria um pouco mais rápido. E ela fica como se fosse uma terra mesmo. Eu ainda consigo ver alguns pedaços de madeira, de pedaço de casca, ainda dá para ver um pouco, mas como vocês podem ver, ela já se tornou como se fosse um adubo mesmo, uma terra mais adubada, uma areia mais adubada. Eu misturei um pouco com areia e para poder chegar nessa consistência que vocês podem ver aqui. Então, essa é a primeira caixa e na segunda caixa é o que eu estou começando de novo a encher. E vocês podem ver, tem milho, tem cebola, tem tomate, tem ovo. Eu posso colocar de tudo aqui dentro. As recomendações é que semente de manga, sementes de abacate, elas demoram mais tempo para se decompor. Então, você pode ou não colocar. Se você tiver minhoca no seu sistema, não é bom colocar casca de limão, coisas cítricas, casca de laranja, porque as minhocas não gostam muito. E tentar não colocar carne, não colocar queijo ou coisas que já foram cozidas, coisas oleosas, resto de comida que já foi preparada. Então é mais a matéria orgânica mais básica mesmo. E com isso a gente já pode reduzir bastante a nossa produção de lixo. E além disso, fica uma matéria super boa para poder usar nas plantas. E uma dica que eu dou é que, por exemplo, essa matéria é bom que a gente revire ela para poder entrar ar. E como é um balde mais profundo, eu não consigo revirar lá embaixo. Então a dica que eu dou é colocar numa caixa mais rasa ou num recipiente que fosse mais largo para você poder revirar com mais facilidade. Porque mesmo com a pá, eu tento revirar e é muito difícil mesmo. Então é um processo bem mais trabalhoso. Então eu recomendo que seja um recipiente mais raso ou maior, mais largo também. E uma coisa que muitas pessoas perguntam e têm essas dúvidas sobre cheiro, sobre mosca, e isso você vai ter que sentir ao longo do tempo, porque o ideal tem que misturar a matéria orgânica mais seca, ou seja, folhas secas de jardim, com matéria orgânica mais úmida, como a matéria orgânica da cozinha. Então a proporção você vai ter que ver com relação à sua composteira, como que está sendo. Aqui no Chad, como é muito seco, seca muito rápido as coisas. Então eu posso colocar um pouco mais de matéria orgânica úmida, que não vai produzir tanta mosca ou não vai produzir mosca. No caso, como eu ainda não coloquei nenhuma matéria seca de folha de jardim, então tem um pouco de mosca aqui no meu lixo. E
mas com o tempo eu fui entendendo um pouco mais. Se eu colocar um pouco de mais matéria seca, não tem cheiro e não tem mosca. Se eu coloco mais úmida, vai produzir mais o cheiro e a mosca. Mas ao mesmo tempo, quando é mais matéria úmida, o processo é mais acelerado, parece. E quando está mais seco, não faz tão rápido o processo. E uma dica que eu dou é tentar picotar essa matéria que tem aqui dentro. Então eu uso, tem gente que usa o liquidificador antes de jogar na composteira. Eu não, eu jogo tudo aqui dentro e eu uso, sei lá, um equipamento assim e dou uma cortada nos legumes e nas coisas que tem aqui dentro. Então essa é a estratégia que eu uso para poder acelerar um pouco o processo e de tempo em tempo ir revirando essa matéria orgânica. Então são essas dicas que eu dou para vocês na composteira. E é uma dica, a composteira é uma forma super saudável, sustentável para o mundo, para poder reduzir a quantidade de lixo, principalmente aqui na minha cidade. Eu não preciso queimar ou não preciso jogar em algum lugar esse lixo. E além disso eu posso usar no meu jardim. Então, halás, é isso aí no vídeo de hoje. É um vídeo diferente, não é um assunto sobre missões, como tem sido no meu canal, mas é uma coisa que dá para poder usar em missões, no campo, principalmente em campos que não tem uma estrutura de uma coleta de lixo. E além disso, você vai estar ajudando o seu jardim. Então, eu espero ter encorajado vocês de alguma forma. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.